Então vamos lá, vamos abrir a palavra do Senhor. Sejam muito bem-vindos nesta manhã. Eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículos 24. Todos acharam? Mateus é um livro muito fácil de achar, é o primeiro livro do Novo Testamento. E se você estiver acompanhando, você vê que as últimas ministrações que eu faço aqui, eu tenho feito quase que o livro de Mateus inteiro, né? Que é só Mateus, né? Mas a gente vai mudar, a gente vai para Marcos, que é a mesma coisa, tá bom? Só muda o nome. Então Mateus capítulo 6, versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ok? Então olha só, algumas traduções interessantes dessa palavra, desse versículo. Aqui diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Na Bíblia Almeida Corrigida, Revista e Fiel, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mamon. Mamon, a palavra traduzida do grego, significa riqueza, tá? Deus da riqueza. Na versão que eu acabei de ler, ela fala: não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, qual seria hoje um tema apropriado para que nós estivéssemos estudando sobre esses dois senhores? Quando nós falamos de duas coisas, nós levamos o povo a pensar a uma decisão. E hoje o tema dessa mensagem é: decida a quem você serve. A quem você serve? Você precisa definir e decidir a quem você serve. Por que eu falo isso? Porque decisões podem mudar a nossa vida. Muda a nossa vida cristã e muda a nossa vida secular. Se nós tomarmos decisões certas, as consequências dessa decisão serão ótimas, perfeitas. Mas quando tomamos decisões erradas, as consequências dessa decisão são catastróficas. E se eu levantar aqui e pedir para que você levante a mão, não precisa levantar a mão, mas se você responder a essa pergunta: quantos daqui já tomaram decisões erradas? Uns querem levantar as mãos e também os pés para ajudar, né? Tomamos decisões erradas. E se você tomar decisão errada ou decisões erradas, qual será a consequência da sua vida? Quem tomou decisão errada teve consequências que tiveram que arcar com as suas decisões. Decisões que muitas vezes Deus disse assim: não faça isso, e acabaram por fazer. E as consequências disso é muito ruim. Porque decida a quem você serve, porque nós precisamos definir hoje, no dia da decisão. Hoje é um dia de decisão para a sua vida, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela material, ou qualquer outra decisão. Hoje é o dia de você decidir a quem você serve. Vamos examinar um pouquinho a Bíblia também, em 1º livro de Reis, capítulo 18, versículo 21. Se você quiser abrir, pode abrir, é lá no Antigo Testamento. E se você quiser estudar a vida de Elias, é uma vida maravilhosa, uma vida fantástica. Diz assim, versículo 20 e 21. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então
Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? O que é cochear? Ou seja, ficar na dúvida, se eu vou, se eu não vou, se eu faço, se eu não faço, se eu decido, se eu não decido. Isso é ruim, você precisa tomar uma decisão. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Olha a decisão do povo. Porém, o povo nada decidiu. Olha só, e é uma coisa que eu coloquei aqui, até aqui na tela. Porém, o povo nada lhe respondeu. Por que que o povo não quis responder? Porque eles não tinham decisões para tomar, eles não sabiam que decisões iam tomar, porque eles estavam sendo governados pelos profetas de Baal, eles estavam sendo opressos por esses profetas, e Deus levantou Elias para dizer para o povo: olha, vocês precisam definir quem vocês vão servir. Quando nós decidimos servir a Cristo, ou servir a Deus, nós aumentamos em nossa vida espiritual e abrimos um leque de oportunidades tremendas. Oportunidades de crescimento, oportunidades de você falar de Jesus, oportunidades que levam a cada um de nós a experimentarmos o melhor de Deus para as nossas vidas. Mas quando nós decidimos não obedecer o chamado de Deus, isso faz com que as minhas decisões tornam-se opressas sobre a minha vida e passo a ser governado por um Deus que não é o Deus de Israel, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí o que acontece com tudo isso? Hoje, eu não sei como está a sua vida, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei como você está vivendo, mas hoje Deus pede uma decisão para a sua vida e para a minha vida e para todos aqueles que estão assistindo agora essa mensagem. Deus pede uma decisão. Se é Deus, precisamos servir a Deus. Se não é Deus, você precisa decidir. Hoje nós não podemos mais estar em cima do muro. Ou servimos a Deus, ou servimos a outros deuses. Porque vai chegar uma hora que você vai cair. E quando você cair, você vai se machucar. Então, a decisão é muito importante. Por exemplo, coisas que impedem você de tomar decisão. Eu não tenho tempo para Deus. A minha vida é muito corrida. Não tenho tempo para esse Deus. Ou você pode até mesmo fazer uma outra afirmação. Eu não tenho tempo para ir na igreja. Queridos, a igreja, ela é um lugar onde as pessoas salvas se reúnem para adorar em coletividade a esse Deus que é maravilhoso. Mas precisa de igreja? Precisa, porque eu preciso ser suporte para a sua vida, eu preciso ajudar você, porque juntos nós somos melhores. Jesus nunca deixou os discípulos saírem sozinhos, eles sempre saíram de 2 em 2. E a coletividade para adorar a Deus é algo necessário, porque eu não sei como você chegou, talvez você tenha chegado aqui com o coração triste, mas aí você encontra um pastor ali na porta com uma camisa toda florida com essa, aí você fica alegre, não é? Você fica todinho alegre, tudo bonitão. O seu pastor está alegre, eu quero ser alegre também com esse pastor, eu vou ser alegre com ele. Você percebe a necessidade, a urgência de você estar na casa de Deus? Porque traz alegria. Olha só, a ansiedade que muitas vezes nós estamos sofrendo é porque nós não priorizamos Deus. Nós não priorizamos Deus. E isso é ruim, por quê? Porque quando você não prioriza Deus, você prioriza outras coisas. E uma das outras coisas que nós podemos priorizar, que muitas vezes nos atrapalha, é o famoso dinheiro. É as finanças. Por que eu falo isso? Porque todas as vezes que nós não temos Deus como centro da minha vida, e eu passo a ser governado pelo dinheiro, eu passo a buscar acúmulo
de bens e coisas materiais que não vão para o céu. Não estou dizendo que você não deva ter dinheiro, bens ou coisas materiais. Não estou dizendo isso. Você pode sair daí, o pastor falou que eu não posso ter coisas materiais. Eu tenho que viver pobre, 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 rema, 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 né? Que é a música que fala. Eu sou pobre, 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 rema, rema. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando você coloca Deus no centro da sua vida, quando você está com Deus em todo o tempo, as coisas vão sendo acrescentadas na sua vida de forma natural. E quando você não se posiciona, isso traz algo dentro de você, uma angústia, uma frustração de querer, querer, querer e não conseguir. E isso atrapalha a sua vida. Muitos não vivem na paz porque estão desesperadamente desesperados em buscar bens, em conquistar bens, em aumentar as finanças. Não estou dizendo que não possa, mais uma vez. O Deus do dinheiro não pode ser o seu Deus. Mas o Deus que comanda o dinheiro, que vive em mim, esse precisa ser o meu Deus. E existe uma diferença muito grande. Aí o que acontece? Algo muito interessante. Quando nós queremos obedecer a Deus, as nossas vidas, ela passa a ser de decisões. Eu decido escolher Deus. Eu decido buscar a Deus. Eu decido amar esse Deus. Eu decido me prostrar diante de Deus. Eu decido me ajoelhar diante dEle. Eu me rendo aos pés do Senhor. E ao contrário também é verdade. Quando você não tem esse posicionamento, você se rende a outros deuses. Vou dar um exemplo aqui. Bem clássico, bem clássico. Isso aqui pode ser o meu Deus. Isso aqui pode ser o meu Deus. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus vira o seu Deus. Tudo aquilo que ocupa o seu lugar, ocupa o lugar de Deus, torna-se o seu Deus, com letra minúscula. Estou falando aqui de um equipamento eletrônico. É a mesma coisa você chegar e ter um objeto e aquilo você ser aquele objeto. Opa, não, aqui ninguém mexe. Deixa eu tirar o pozinho. Ok, bonitinho. Esse é o meu Deus. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus vira o seu Deus. E não é diferente quando nós estamos buscando se posicionar diante de Deus. Alguns pontos importantes quando nós falamos com relação a Mateus capítulo 6, versículo 24, que diz assim: não podeis servir a Deus e às riquezas. Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a glória dEle com outro Deus que eu posso ter. Ele não divide. E muita gente não está sendo abençoado, não estão sendo abençoados, porque está dividindo a glória de Deus com outras coisas, com outros deuses. E um Deus que eu quero falar sobre hoje é o Deus Mamon. Olha só, no Novo Testamento existem 215 versículos que falam a respeito de fé. 215 versículos que falam a respeito de fé. 218 versículos que falam de salvação. Agora, escute essa. 2084 versículos que falam a respeito de finanças e dinheiro. Por quê? Por que será que nós temos que nos atentar com as coisas que tomam o lugar de Deus? Se a Bíblia no Novo Testamento diz que tem mais de 2084 versículos falando de finanças e de dinheiro, é porque muitas vezes o dinheiro toma o lugar de Deus. E surge esse camarada aqui, ó. Esse camarada. Quem é esse cara? Simples. É uma potestade maligna que tem o alvo de desviar a nossa adoração
a Deus, porque quando você fica preso ao dinheiro, ou preso às suas finanças, você não consegue adorar a Deus. É um fato? Sim. Eu vou dizer para você, começa a chegar boleto em sua casa e você não tem como pagar. Como que você vai fazer? Ó céus, ó vida, esse é o Deus que eu sirvo? Esse é o Deus que está me fazendo isso? Esse é o Deus? Perdeu a comunhão, perdeu tudo aquilo que nós cantamos aqui de manhã, que traz um relacionamento com Deus. Perdeu-se tudo, perdeu-se. Por quê? Porque independente da tua situação, se Deus é o centro da sua vida, Deus vai levantar e Deus vai fazer algo para que você possa quitar as suas contas. Pela fé, eu creio que Deus pode fazer, e Deus levanta, e Deus faz, se tivermos fé, e Ele for o centro da nossa vida. Outra coisa, quem é mamão? Uma potestade maligna. Uma outra coisa, olha só, segundo, como Ele atua na vida das pessoas, como Ele atua na vida das pessoas, quando as pessoas focalizam somente o dinheiro. Quando você está focalizando mais o dinheiro do que o seu Deus, você pode estar sendo preso pelo Deus mamão. Como que ele aprisiona? Olha só uma coisa interessante. Como ele aprisiona? Ele aprisiona da seguinte forma: promove suposta segurança. Ah, rapaz, eu vou dizer para você, por que eu não jogo na loteria? Em primeiro lugar, porque você não pode, que a Bíblia diz que você não pode jogar na loteria, porque é contra jogo de sorte ou azar. É contra, está lá no livro de Deuteronômio, você pode ler que está lá. Segundo, se eu jogar e ganhar, você já pensou 70 milhões de reais, o dízimo que eu vou dar para essa igreja? Cadê o Carlos? 70 milhões, 7 milhões. Daria para comprar o nosso terreno e construir a nossa sede. Mas Deus conhece o coração de cada um de nós, e Ele sabe que se acontecer isso, eu me desvio dele, porque o dinheiro, ele desvia os nossos olhos de Deus. Veja bem, mais uma vez eu reforço, não é errado você ganhar dinheiro, não é errado você ganhar bem, não é errado você ganhar 10, 20, 30, 40, 50 mil reais, ou 150 mil reais, que eu conheço um cara que trabalha lá em Abu Dhabi, ele viaja várias vezes para Abu Dhabi, ele trabalha na área de petróleo em Abu Dhabi, e ele é um diretor de uma multinacional que ganha isso. A vida do cara, só para você ter uma noção, extremamente atribulada. O cara não consegue ter paz. O cara anda de carro blindado para cima e para baixo. Ele não anda de avião comum, só particular. Quando ele viaja de Abu Dhabi para o Brasil, é particular o aviãozinho. Viaja sozinho, ele, o piloto e só, mais nada. Porque tem medo de que algo aconteça com ele. Você percebe como Deus deste século aprisiona as pessoas? É lógico, não é muito fácil. É bom demais você ter dinheiro para pagar a conta. É ótimo. Tem conta? Opa. Toquites. O problema é quando você não tem o dinheiro. Aí que vem o dia da decisão. O que você decide fazer. Então esse Deus, ele promove, ele aprisiona as pessoas por uma suposta segurança. Ele exige consagração, ele deseja a excelência, ele estipula o valor, lança ameaças e medos, estabelece o governo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Está no plural, não é um sofrimento, mas é muito sofrimento. Só para você ter uma noção de pessoas que se envolveram nessa ânsia de ganhar muito dinheiro.
eu trabalhava em São José dos Campos e Caçapava, e a gente tinha muito contato com algumas empresas. E nessas de ter contato, nós ficamos sabendo que um dos diretores de uma grande empresa multinacional aqui do Brasil, uma grande empresa, grande empresa, nada mais, nada menos, estava no seu 8º casamento. 8º casamento. Por quê? Porque não tinha condições de ficar em casa. E, por conseguinte, eu consegui ter um pouquinho de acesso com ele, devido à área comercial. Ele falou assim, meu nome, para quem não sabe, é Valdenei, tá bom? É Valdenei meu nome. E ele me chamou pelo meu nome, Valdenei. Valdenei, sabe quantas horas eu passo em terra? Eu falei, como assim, você não está na terra? Não, quantas horas eu passo em terra durante uma semana? 18 horas. O restante é tudo voando. Voo para lá, para cá, para lá, para cá, vai para fora e volta, vai para não sei onde e volta, vai para os Estados Unidos e volta, vai para não sei onde e volta, porque é uma empresa multinacional, uma empresa muito grande aqui e fora daqui. Eu falei, cara, como é que é o seu casamento? Ele falou, então no 8º. Você percebe o que acontece quando você tira Deus do negócio? Olha só uma frase muito interessante para que você pense um pouquinho. Não fomos chamados para evitar o dinheiro, fomos chamados para usá-lo apropriadamente. Amém, obrigado pelo amém. Oh Jesus. E é verdade, não fomos chamados para evitar o dinheiro, porque todos nós dependemos dele para a nossa sobrevivência, mas nós fomos chamados para administrar sabiamente o dinheiro, para ele não se tornar o seu Deus. Glória a Deus por isso. Outra coisa importante, 4. Olha só o que acontece, quais são as características de alguém governado por Mamon? Agora talvez você se identifique com algumas características. Em João 10:10 diz o seguinte, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, e eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Quais são as características? Autonomia própria, faz o que quer. Ele passa a ser governado pelo dinheiro. Aloysio Silva diz a frase assim: Deus não aceita nada que não exija fé. Gravem isso. Deus não aceita nada que não exija fé. E Deus exige que você faça as coisas pela fé. Outra coisa aqui, espírito de miséria, embora tenha muito dinheiro, anda em espírito de miséria. Ansiedade, avareza, quebra da unidade matrimonial, e isso acontece quando Deus Mamon governa a sua vida. Limitação espiritual e limitação ministerial. Quando há limitação ministerial dentro de uma igreja, tome cuidado, porque talvez Deus não esteja sendo o centro do ministério. Outra coisa está sendo o centro do ministério. Falamos de dinheiro, estou falando de Deus Mamon, mas aquele ego dizendo assim, eu sou do ministério tal, eu sou do ministério de connection. Talvez o ministério esteja sendo o seu Deus, e se o seu ministério não está sendo alavancado, não está crescendo, é porque alguma coisa está errada em você, não em Deus. Lucas capítulo 16, já está na tela, Lucas capítulo 16, deixa de volta, versículo 11, diz o seguinte: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Como eu posso administrar uma igreja se eu não sou fiel a esse Deus? Como podemos administrar uma casa se nós não somos fiéis?
Uma outra coisa, compulsão, espírito manipulador, mau testemunho, percepções contaminadas, desastres e perdas financeiras sucessivas, enriquecimento ilícito, religiosidade. Tudo isso é o que faz aquele que governa ser aquele que é governado por Mamon. Mas em Mateus capítulo 23, versículo 23, diz assim, eu vou abrir para ler para você. Mateus 23, desculpa, é Marcos, mas eu acho que deve ser Mateus. É Mateus, não estamos em Marcos ainda. É Mateus, tá bom? Eu coloquei Marcos, mas é Mateus. 23 assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Existe um princípio geral e divino. Jesus aprova o dízimo. E eu vou abrir aqui, antes de você, de passar aqui, como que você derrota Mamon. A única maneira de você derrotar o espírito maligno chamado Mamon, que é o Deus da riqueza, é você entregando o seu dízimo e a sua oferta. É a única maneira. Não existe outra maneira. Não existe. Essa é. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, só voltar algumas páginas aí você já vai achar. Malaquias é o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Diz assim, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumido. De fato, o Senhor não muda, Ele continua sempre fiel. O que muda é a minha fidelidade para com Ele, o que eu posso, o que eu não posso fazer. E isso é algo importantíssimo para a nossa vida. É um padrão estabelecido dentro da palavra de Deus, a entrega de dízimo e oferta. Ah, pastor, eu estou aqui pela primeira vez, eu estou escutando isso. Ok, que bom que você está escutando isso pela primeira vez, porque você já vai estar indo para o caminho certo, de honrar a Deus que recebe e precisa receber toda a adoração daquilo que nós fazemos. Malaquias 3:8, olha só, e eu quero passar qual a diferença do furto e do roubo. Existe uma diferença, furto e roubo. Furto é uma coisa e roubo é outra. Então vamos lá, furto, subtração de algo sem que haja violência e longe dos olhos das pessoas, isso é furto, ok? Então vamos dar um exemplo aqui, vamos supor que eu esqueci o meu iPad aqui, aí por cargas d'água acontece aqui, vem alguém, vê, pega e leva embora, não tem problema, isso aqui não vai dar sossego para ele em nome de Jesus, porque ele vai queimar na mão dele, ou na mão dela, até ele devolver. Estou brincando, gente. Mas que vai incomodar, vai. Agora, é diferente do roubo. Roubo é subtração de algo com violência na presença daquele que foi violado com os seus opressores. É diferente. Furto é uma coisa e roubo é outra. Definimos isso? Então, legal. Olha só o que diz Malaquias 3:8. Diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Por que Deus fala roubar e não furtar? Porque você está fazendo isso na presença dEle. Ele conhece o teu coração. Então, quando você não entrega dízimo e oferta, você está roubando. E está na presença daquele que é dono do ouro e da prata. E quando você não faz isso, você rouba e não furta. É por isso que a Bíblia é clara. E eu amo a palavra de Deus porque ela é objetiva.
Ela não deixa aquela coisa, não, eu estou furtando a Deus. Não, você está roubando, irmão. Você está roubando a Deus. Porque você está fazendo a presença daquele que precisava receber de você o dízimo e a oferta. E você só vai conseguir sair dessa situação quando você entregar o seu dízimo e a sua oferta. Agora olha só o que diz, continuando aqui, versículo 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Vamos parar um pouquinho aqui e pensar um pouquinho. A situação hoje do Brasil, estado de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, essas cidades que são grandes centros, elas estão num estado lamentável, lamentável. Roubo acontece em qualquer hora do dia, e na presença de um monte de gente. Agora, por exemplo, a pessoa que rouba, o que acontece com ela? Sai ilesa, muitas vezes. Só que a mentira, o roubo, o furto, não fica oculto diante de Deus. Querendo ou não, essa pessoa é pega alguma hora, e ela vai pagar pelos seus erros. E é a mesma coisa, por que Deus falou aqui, com maldição sois amaldiçoados? Porque quando você não destrói o Deus Mamon, você está chamando maldição sobre a sua vida. E isso está escrito na palavra. Versículo 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações o chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só o que acontece quando você não entrega o seu dízimo e a sua oferta. Agora, se eu fizer uma pergunta aqui, quem daqui gostaria de aprender a derrotar, como derrotar Mamon? Quem gostaria de aprender a derrotar Mamon? Vamos ver se vai chegar aqui. 1, 2, 3, 4. Ok. Vocês vão conseguir aprender, vocês vão sair daqui sabendo como derrotar Mamon, como derrotar esse Deus da riqueza. Olha só, primeiro, aprenda a guerrear. Aprenda a guerrear. A palavra do Senhor lá no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 em diante, diz assim: sede fortalecidos na força do seu Senhor e no seu poder. Por que ele fala isso? Porque se você não for fortalecido na força do seu Senhor, você não vai conseguir vencer. Versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores dessa terra, do mundo espiritual. A nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra os espíritos que atuam sobre as nossas vidas. Olha só uma frase de Napoleão, o imperador francês. Vencer uma batalha é conhecer o inimigo. É isso que você está conhecendo hoje. Você está conhecendo o teu inimigo, e você já venceu essa batalha em nome de Jesus. O terreno e as próprias forças, e saber exatamente as condições que você tem para triunfar perante o inimigo. Perder a batalha é perder a vida. Então o que você tem que fazer? Você precisa conhecer o inimigo, e é isso que você está fazendo nessa manhã. Agora, 5 estratégias importantes para vocês aí, se vocês quiserem anotar. Se você não quiser anotar, na segunda ou na terça, quarta-feira até no máximo, eu tenho certeza que vai estar disponível para você. Primeira estratégia: adore a Deus. Adore a Deus. Olha só o que diz em Atos, capítulo 16, isso não está ali na tela. Atos capítulo 16, versículo 25 a 27. Olha o que diz lá. Versículo 25: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se-lhe todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas do cárcere abertas,
puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. O que Paulo estava fazendo juntamente com Silas diante da prisão? Cantando louvores a Deus. Primeiro ensinamento para você aqui: independente da tua situação, seja ela financeira, seja ela espiritual ou qualquer outra situação, continue a adorar a Deus em todo tempo, porque Ele traz libertação, porque eu creio que o louvor liberta. O louvor liberta. A maior estratégia de guerra espiritual contra um principado e contra as potestades é adorar ao Senhor. Adore ao Senhor. Sabe, naquele dia que você está com mais dificuldade, naquele dia que você está com a sua vida totalmente ansioso, frustrado com alguma situação, eu vou dizer para você: coloque lá no seu carro um louvor quando você sair, encha a tua casa de sons que sejam sons de adoração. Isso aí não é algo místico, não é algo místico. Então está dizendo que eu preciso colocar lá, então vai ser minha mandinga a partir de segunda-feira. Não é isso que eu estou dizendo. Coloque louvor, porque o louvor faz algo em mim, e com certeza fazendo algo em mim, vai fazer com as pessoas que estão ao meu redor. Coloque louvores, coloque coisas que exaltem o nome do Senhor. Segunda estratégia que você precisa colocar diante de Deus, Lucas capítulo 11, versículo 9, diz o seguinte, Lucas 11, 9, interceda pela sua vida financeira, interceda pela sua vida financeira, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Sabe o que esse versículo está falando para mim e para você? Se você orar, Deus vai fazer algo. Se você não orar, Deus não vai fazer algo. Deus vai ficar esperando. Terceira estratégia: proteja o seu coração. Proteja o seu coração. Lá está dizendo em 1 Timóteo 6,10 que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas que nós temos que ter cuidado com isso. Como que você protege o teu coração contra Deus Mamão? Olha só, entregue o seu dízimo assiduamente. Seja guiado por Deus para entregar as ofertas. Amém? Faça do Espírito Santo o seu parceiro. Redobre a sua atenção em relação às perdas financeiras. Redobre a sua atenção. Está perdendo financeiro, alguma coisa está errada, irmão. Ou você não está entregando a oferta, ou você não está entregando o dízimo. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, reparta o que Deus tem te dado todos os dias. Demonstre sua gratidão a Deus. Testemunhe os feitos do Senhor. Cuide das suas intenções. Cuide das suas intenções. Eu vou abrir aqui um outro parênteses para fechar logo em seguida, que diz assim: quando você não colocar as suas intenções nas mãos de Deus, você sempre vai trocar o propósito de Deus pelo propósito da sua vida. Quer um exemplo? Você entrega o seu dízimo e a sua oferta, mas os nossos olhos cobiçam uma tela de 50 polegadas de LED, que só de falar a televisão já liga, que só de piscar ela já muda o canal, de mandar um beijinho, ela faz alguma coisa. Eu quero essa televisão. A televisão custa 10 mil reais. Eu quero essa televisão. Cuidar das intenções do coração é: eu quero, mas eu posso? Essa é a diferença. Por quê? Qual é o erro que muitas vezes nós cometemos? E sem intenção, nós deixamos ser dominados por Mamon, pelo Deus da riqueza. Eu quero. Comprei. Meu Deus. 10 parcelas de R$1.000, eu ganho 1.500 por mês. A conta de energia eu pago 300.
Supermercado com 100 não vive. Hoje tem que ser 800 mil para você fazer um bom supermercado. E sem correria. Aí o que acontece? Não vou conseguir dar o dízimo e oferta, porque eu estou com todas essas despesas. Cuidar das suas intenções é exatamente isso. É você perguntar e querer algo, mas ao mesmo tempo dizer, será que eu posso? Será que cabe no meu orçamento? Esse tipo de situação. E eu conheço pessoas que não têm condições, e fazem por serem consumistas, e depois vivem fazendo empréstimos para quitar as dívidas. Aí Deus Mamon já entrou, porque não dá dízimo e oferta, aí vira uma bola de neve, a situação vai ficando cada vez pior. Amplie seu conceito de mordomia, administrando sabiamente os seus recursos. Nós temos aqui, olha, sem brincadeira nenhuma, nós temos aqui o Daniel, o Edson, quem mais é contador aqui? O Edson, quem mais é contador? A Ivete é contadora também. Você quer perguntar como você monta uma planilha financeira, como que você controla? Pergunta para essas pessoas que eles fazem aqui um esqueminha para você controlar a tua vida financeira. Inclusive nós vamos começar em breve aqui na igreja, encontrando liberdade financeira. Aí você pode procurar o Cristiano e dar um nome para ele que nós vamos começar esse curso em breve aqui. Cultive o contentamento espiritual. Sabe o que é cultivar o contentamento, teu contentamento espiritual? É você olhar para a sua televisãozinha de 32 polegadas. Senhor, podia ser uma de 50. Você olhar para a sua máquina de 7 quilos, que poderia ser uma de 15. Para você olhar as suas coisas e falar assim, Senhor, eu estou feliz com o que eu tenho, porque eu estou sendo responsável. Eu tenho entregado o meu dízimo, a minha oferta, e estou feliz com aquilo que eu tenho. Mais uma vez eu reforço, não sou contra você comprar uma televisão de 50 polegadas, tela curva, ultra fina, não sou contra. Eu estou apenas orientando para que você não seja dominado por uma situação que você não vai conseguir honrar os seus compromissos ali na fora e os seus compromissos estabelecidos dentro da igreja, você que é membro dessa igreja. Obrigado pelo amém. Quarta coisa que você precisa se preocupar: aproprie-se da promessa de Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Deus se compromete com a sua palavra, e Ele cumpre a sua palavra. Ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Ele quer te abençoar financeiramente? Sim, Ele quer te abençoar primeiramente espiritual. Porque não adianta você ser um cara extremamente abençoado financeiramente, mas o seu coração está longe de Deus. Há um versículo da palavra do Senhor que diz que não busque riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas busque tesouros que te levam para o céu. É isso que nós temos que prestar atenção. Salmo capítulo 144, versículo de 1 a 15, eu vou ler por aqui, porque ele está adaptado. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Deus é que treina a gente, você está sendo treinado hoje. Tu és meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção, o meu libertador, é o meu escudo, aquele em quem me refugio. Canto uma nova canção a ti, ó Deus, para o Senhor que me dá vitória. Dá-me libertação, salve-me das mãos dos inimigos. Eu creio que na juventude os meus filhos serão como plantas viçosas e as minhas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio.
Os meus celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os meus rebanhos se multiplicarão aos milhares e às dezenas de milhares em meus campos. O meu gado dará suas crias. Não haverá praga alguma e nem aborto. Não haverá gritos de aflição na minha casa. Como é feliz o povo assim abençoado. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus. Eu vou dizer aqui para você, em nome do Senhor Jesus, não haverá mais sonhos da sua vida abortados, porque você está sendo dominado pelo Deus Mamon, ou Deus da riqueza, ou qualquer outro tipo de Deus que tem tomado o lugar do Deus vivo, do Deus que é eterno, aquele que vive para todo sempre. Não tem como. Quando você está estabelecendo Deus na sua vida como prioridade, as promessas de Deus serão cumpridas a partir da obediência de acordo com os seus princípios. Queridos, princípios precisam ser obedecidos. E quando você obedece, nenhum plano seu será frustrado, nenhum plano que Deus te deu vai se frustrar, nenhum aborto vai acontecer. E eu vou dizer aqui, eu quero profetizar sobre a vida dessa igreja. Esta igreja não terá mais abortos a partir de hoje. Não terá mais abortos. Não terá aborto de coisas que sonhou e ainda não foram conquistadas. Não terá. Esta igreja é uma igreja abastada, é uma igreja rica, será sempre rica, porque não importa a quantidade de riqueza que entre neste lugar, o mais importante, a maior riqueza que nós temos, está sendo pregada todos os domingos, que é a palavra de Deus, que te apronta, que te apluma, que te equilibra, que te levanta, que leva você a um relacionamento com Deus, e te leva para o céu, se assim você fechar os olhos agora, e logo em seguida você vai estar abrindo no Senhor. É essa igreja que nós precisamos, são vidas que nós precisamos ser assim. Pare de viver sendo dominado por esse Deus pequeno perto do Deus grande a qual você serve. Abortos não serão mais aceitos, não terão abortos, serão sonhos. Sonhem os sonhos de Deus, sonhem as promessas de Deus, e Deus fará com que isso se cumpra na minha vida, na sua vida e na vida dessa igreja. Esse é o nosso Deus. É esse Deus que nós precisamos servir. Os nossos filhos serão colunas da igreja. Nossos filhos serão colunas da igreja. Os nossos campos, diz aqui, o gado dará crias e muitas crias. Louvado seja o nome do Senhor. Quinta estratégia. Está em Marcos, agora é Marcos 16, versículos 17 e 18. Olha que coisa maravilhosa, como esse Deus é bom. Deus é bom, em todo tempo Ele é bom. Marcos 16, olha o que diz aqui, versículo 16 e 17. Quem crer e for batizado, estou lendo um antes, será salvo. Quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Sabe o que significa isso? Exerça autoridade espiritual. Eu peço licença aqui, vou descer um pouquinho só para você ter ideia. Eu não sei como que anda a sua vida, não sei como que você está, não sei qual que é a situação que você está passando, mas se você souber, e se você ainda não sabe, vai saber, você tem autoridade espiritual suficiente para mandar esses espíritos malignos embora da sua vida, da sua casa, das suas finanças. Você tem condições de derrotar esse Deus mamão, esse Deus tão pequeno que vem para atrapalhar a nossa vida, vem tirar a nossa riqueza. Nós temos autoridade, essa igreja tem autoridade de chegar sobre a sua vida e falar assim: está repreendido em nome de Jesus. Espíritos malignos batam em retirada. Libertação ocorre quando você exerce autoridade espiritual. E não precisa bater o pé, não precisa fazer nada, simplesmente fazer como Jesus fez. Sai agora, em nome de Jesus. E ele sai, e ele vai embora, e ele não fica, e coisas novas começam a acontecer na nossa vida. Você tem autoridade
Declare, se você crê, declare: eu tenho autoridade. Desse jeito o diabo está dando risada. Diga: eu tenho autoridade para hoje destruir esse espírito maligno sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre as minhas finanças. E eu declaro hoje que eu sou e eu já serei liberto, porque a tua palavra diz: não haverá gritos de aflição na minha casa. Aleluia. Alguma coisa precisa começar a acontecer na tua vida. Alguma coisa, um mover muito grande precisa começar aqui dentro de você. Existe autoridade sobre a sua vida. A segunda coisa que eu quero passar para você, voltando ao segundo ponto, nós falamos até o primeiro ainda, mas calma, ainda dá tempo. Nós estamos com o horário, dentro do horário. Confie em Deus e dependa dEle em tudo. Tudo. Dependa dEle em tudo. Tudo é tudo. Dependa dEle em tudo. Deus fez lembrar uma coisa aqui agora. Presta atenção, olha aqui para mim. Uma outra coisa que domina o povo. Uma outra coisa que domina nossas vidas. E eu vou dizer para você: tome cuidado com muitas doenças. Gripe uma atrás da outra. Situação que você tem que ir para o hospital uma atrás da outra. Remédio um atrás do outro. Tome cuidado. Porque pode ser, não estou dizendo que é, pode ser que você está sendo dominado por isso. Tome muito cuidado. Não estou dizendo aqui para você parar de tomar um remédio. O pastor falou no culto lá, agora vou parar de tomar remédio e jogar tudo fora. Se Deus te der orientação, vai na fé, irmão. Porque o Deus que manda é o Deus que vai cumprir a sua palavra. Porque eu declaro: eu sou curado. E você declara: você é curado. Aí o que acontece? Você pode perceber. Em São José dos Campos eu tive esse tipo de experiência com Deus. Se eu não me engano, foi a Rebeca. Ela ficava doente, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E gastava-se fortuna na farmácia. E para ajudar tinha cartão da Droga Farma. Cartão para usar ainda. Cartão que você vai lá e paga depois de 40 dias. Não, ficou doente. Não, vamos comprar o remédio. Compra o remédio. Não corre lá. Queridos, eu dei um basta nisso. Eu falei: chega. A partir de hoje, não vou gastar mais dinheiro com remédio. Sabe o que aconteceu? Quem sabe por acaso o que aconteceu? Oi? Ela não ficou mais doente. Então tome cuidado. Tome cuidado. Por quê? Porque muitas vezes nós temos que estar atento com aquilo que o Deus desse século está tentando fazer para enganar a sua vida e você gastar dinheiro naquilo que não é pão. Tome muito cuidado com isso. Olha só, Mateus 6, de 31 a 34. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentado. Versículo 34, muito importante. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Agora, olha só, confie em Deus e dependa dele em tudo. Rejeite o quê? Pode mudar. Rejeite o espírito de paganismo. Sabe o que significa espírito de paganismo? Aquele que você serve a tantos deuses que você não sabe quem você serve mais. Virou um pagão.
E tem uma história, isso aí dá uma mensagem inclusive, deixe de ser pagão. Terceira coisa, olha só, muito importante, associe sua prosperidade com o reino de Deus, associe sua prosperidade com o reino de Deus. Por que eu falo prosperidade? Porque Deus quer que você seja próspero, amém? Amém, Deus quer que você seja próspero, para quê? Para que você associe a sua prosperidade com o reino de Deus. Mateus capítulo 25, versículo 21 diz o seguinte: disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E o versículo 14 e 15, pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Queridos, existe uma coisa muito interessante aqui. Olha só como que Deus é tão bom com a gente. Deus, Ele pede a 10ª parte. E olha que oportunidade grande que você tem. Você fica com 90% ainda. Olha só que beleza. Existe um empresário, não sei se ele está vivo ainda, acredito que sim, porque ele era novo na época. Esse empresário, ele era dono de uma loja de locação de automóveis. Essas lojas de... O pessoal vai lá para alocar o carro para andar uma semana, final de semana. E ele era dono de uma loja. Ele foi abordado lá em Manaus, num sequestro relâmpago, e ele levou 6 tiros. 6 tiros. E o que aconteceu? Ele levou um tiro na cabeça e vários no corpo. Ele ainda dentro do carro, ele fez uma oração para Deus. Ele falou: Deus, eu não te conheço, não sei quem o Senhor é, mas se o Senhor me ajudar a sair dessa, eu quero glorificar o teu nome com aquilo que eu tenho e com aquilo que o Senhor vai me dar. Ok, foi para UTI, fez as cirurgias, tirou os projéteis, teve um que ele não podia tirar, porque se tirasse ele morreria, que foi na cabeça. Esse pastor, hoje ele é pastor, o pastor Josué, ele se converteu, Josué se converteu, saiu do hospital, saiu da UTI, hoje ele é uma pessoa normal, anda como nós aqui, não tem nenhum tipo de problema. E sabe o que aconteceu com a vida dele? Ele tinha uma loja. Em 2005, isso aconteceu, não lembro agora quando foi, mas em menos de 2 anos, ele estava com 6 lojas de locação de veículos. 6, de uma, ele foi para 6 lojas de locação. Ele falou: Senhor, como eu havia prometido, eu quero cumprir com as minhas promessas, porque da mesma forma que o Senhor fez comigo, o Senhor me deixou vivo e o Senhor está me abençoando. Em primeiro lugar, eu perdoo aquelas pessoas que fizeram isso comigo. Aí o que aconteceu? Para não acabar com isso, na época, em 2005, quando eu conheci ele, ele sustentava 137 missionários. Sabe como que ele sustentava? Ele pegava as pessoas: você quer fazer seminário? Como alguns aqui têm vontade de fazer seminário, né? Eu quero fazer seminário. Fazer seminário é caro, gente, não é barato não, é caro. O que ele fazia? Ele chamava essa pessoa, pagava passagem aérea para essa pessoa, fazia uma investigação para ver se realmente aquela pessoa estava debaixo de cuidados de alguma igreja, e ele investia naquela pessoa pagando o seminário inteiro. Sabe de que maneira? Ele chegava para o reitor do seminário, ou para o responsável: olha, eu quero abençoar a vida do Josimar, e eu quero pagar o seminário para ele. Ok, glória a Deus, eu quero, tá bom. A mensalidade é R$1.000, R$1.200, porque é residente, tem que estar residindo no seminário. Não, você não entendeu, eu quero pagar tudo, do começo ao fim, eu quero já pagar já, você pode depositar o cheque agora. Ele pagava o curso todo, à vista. 137 missionários em 2005. E você imagina o que Deus fez na vida desse homem. Hoje ele é pastor, prega, itinerante, contando as experiências e falando sobre como ele destruiu o Deus Mamon da vida dele. Concluindo, multiplicar talentos é investir no reino de Deus. O que esse homem fez? Ele investiu no reino de Deus. E quando investiu no reino de Deus, os talentos,
com certeza ele foi mais do que abençoado. Provérbios capítulo 30, versículos 7 e 9 diz o seguinte: 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: quem é o Senhor? Se eu fosse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Sabe quem escreveu isso? Salomão. E Salomão foi o quê? O homem mais rico da face da terra. E não existe ninguém hoje mais rico que ele. Não existe. E nunca vai existir, porque a Bíblia diz que nunca haverá uma pessoa tão rica como Salomão. Não vai ter. E o que Salomão pediu? Sabedoria. Salmo capítulo 35, versículo 27, da Revista e Corrigida, diz assim: alegrem-se, cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do teu servo, seja engrandecido. Deus ama a prosperidade, Deus ama, mas da maneira correta. Pense e pratique algumas coisas importantes para a sua vida. Primeiro, olha lá, temos sido dominados pelo dinheiro? Será que nós temos sido dominados pelo dinheiro? Não sei, talvez sim, talvez não. Outra coisa importante. Segundo, você anda angustiado em enriquecer cada vez mais, e isso tem trazido dificuldades em todas as áreas de sua vida? Por que eu fiz questão de colocar esse questionamento? Porque muitas pessoas estão desesperadas em conquistar coisas para Deus e esquecem das suas famílias, dos seus filhos, esquecem daquilo que é primordial e prioritário. Terceiro, olha só, muito importante: que tipo de decisão você toma hoje para sair dessa situação desfavorável que você possa estar passando? Que tipo de decisão? Qual é a decisão que você quer tomar? Eu quero aqui reforçar que a única maneira de destruir esse Deus chamado Deus Mamom é obedecendo a palavra de Deus e os seus princípios, entregando o seu dízimo e a sua oferta. Entenda que a vida de prosperidade está relacionada diretamente e intimamente em obedecer a Deus e seus princípios eternos. E uma frase para que você possa pensar durante a semana, que diz assim: nunca associe a sua vida financeira com barganhas que não existem na palavra de Deus. Não faça isso. Eu não posso barganhar com Deus, e com Deus não se faz barganha. Com Deus só se faz uma única coisa: com Deus eu obedeço, com Deus eu obedeço. Se Ele vai dar ou não, não compete a mim, compete a Ele. O que eu estou dizendo para você aqui é que você nunca seja movido. Essa frase é muito pertinente a nós também, porque nunca seja movido em obediência. Quer dar um exemplo? Por favor, me dê um envelope do dízimo. Eu preciso de um envelope aqui. Ok, chegou aqui, obrigado. Queridos, essa frase está dizendo assim: não associe a sua vida financeira com barganhas que não existem na palavra de Deus. Eu vou entregar meu dízimo hoje. Meu dízimo está aqui. Olha o meu pensamento carnal: Senhor, estou obedecendo os teus princípios, agora é contigo. Tipo assim, se vira, Deus, eu obedeci. Não é esse tipo de obediência que Deus quer. Ele quer a obediência que você entrega para Ele e fala assim: Senhor, eu estou entregando o meu dízimo, estou obedecendo a Tua palavra.
Se o Senhor der, amém. Se o Senhor não der, eu continuo amando o Senhor do mesmo jeito. Porque a minha obediência não está naquilo que eu quero receber do Senhor. A minha obediência está naquilo que eu quero fazer, porque a sua palavra diz que eu tenho que fazer. Queridos, eu vou contar para você. Eu até tenho falado para algumas pessoas. Eu falo para o Carlos, eu falo para o Fabiano, eu falo para o Daniel. Eu tenho experiências de dízimo e oferta que eu vou dizer para você que inúmeras. Agora, você pode perguntar assim para mim: você tem entregado o seu dízimo e a sua oferta, pastor? E tem dado para pagar as contas? Eu falo para você: não. Não tem? Não. Se você abrir a gaveta da minha escrivaninha, tem boletos para pagar. Tem boletos para pagar. Tem coisas para serem pagas. Cheques a serem compensados das coisas que eu fiz. Talvez você entregue o dízimo ao Senhor e Ele não te dê aquilo que você está precisando. E muitas vezes Ele não vai dar. Porque Ele quer ver a sua posição em relação àquilo que você está fazendo. Ele quer ver a sua posição em relação àquilo que Ele está fazendo. Eu entrego o dízimo. Tem quanto pagar? Tenho. A situação do banco está vermelha, roxa, não está nem vermelha, está roxa. Mas a minha consciência diante de Deus, em obedecer a sua palavra, me faz um pai melhor, me faz um homem melhor, me faz um homem de chegar frente a frente para você e falar assim: pode entregar porque eu sei que é bom, você pode fazer porque eu sei que é bom. Talvez Ele não vai te dar aquilo que você precisa, mas Ele vai te dar uma ousadia de você pregar a palavra como você nunca teve na sua vida. Isso é reflexo de obediência. Por isso que eu digo para você: não associe a sua vida financeira com barganhas que você vai chegar e falar assim: olha Deus, eu entreguei, agora é contigo, o problema é seu. Não. Senhor, eu estou aqui obedecendo os teus princípios. Se o Senhor vai fazer, pouco me importa. Mas eu posso dizer para você, sem medo de errar, sem medo de errar. Eu vou ver se eu consigo achar aqui. Talvez eu não ache porque eu não lembro ele de cabeça. Achei. E eu quero encerrar com este versículo. Você que está aqui, você que está ouvindo essa mensagem pela internet ou de alguma forma, talvez Deus não vai entregar tudo aquilo que você precisa, mas Ele vai fazer isso aqui na sua vida. Bem-aventurado aquele homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo será bem. E tudo te irá bem. A tua esposa, no interior da sua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos, como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Senhor, dá o suficiente para que meu filho seja como uma oliveira à beira da minha mesa. Dá o suficiente para que a minha esposa seja aquela videira que traz vida e equilíbrio ao nosso lar. Isso é ser próspero. Isso é ser próspero. As demais coisas Ele acrescenta. E se Ele acrescentar, obrigado, Senhor. E se Ele não acrescentar, obrigado, Senhor. Não tem faltado alimento. Não tem faltado alimento. Eu vou contar uma experiência que eu tive aqui essa semana. Eu precisei gastar R$51. R$51,70, para ser mais exato.
precisei gastar. Não tinha, eu gastei e não tinha como gastar, porque eu sei, Deus, vai faltar no dia seguinte, mas eu preciso fazer isso. Senhor, eu vou fazer pela fé, e Deus vai levantar o recurso. Eu fiz isso às 7 horas da noite, da quinta-feira, ou da quarta, não lembro, acho que quarta-feira. Na quinta-feira eu recebo a ligação de uma pessoa dizendo assim: pastor, é o seguinte, o senhor tem alvejante? Eu falei, alvejante? Eu tenho cândida. Pode ser, é isso aí, tenho. Você tem isso? Tenho. Você tem isso também? Tenho. Quanto vai dar tudo? Tanto. Vamos fazer aqui uma troca, você quer um produto meu também? Eu falei, não, traz aí. Quanto vai ficar? Não, deu 52. Eu gastei no dia anterior 51,70. No dia seguinte Deus me deu 52. Qual é o Deus que você quer servir nessa manhã? Qual é o Deus? Eu sirvo a esse Deus que é o Deus que pode tudo e todas as coisas. E se Ele não tivesse feito? Continuaria amando Ele de toda forma, de todo jeito, porque Ele não deixa o justo mendigar o pão. Amém? E hoje nós falamos exatamente isso, que você precisa decidir a quem você quer servir. Amém? Feche seus olhos por um instante. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai, diante da Tua palavra que foi exposta, uma palavra que não é fácil de ser pregada, uma palavra que não é fácil de ser ministrada, mas é uma palavra que se faz necessário para que as pessoas entendam que eles e elas são livres para viver uma vida abençoada no Senhor. Pai, muito obrigado por essa mensagem, por essa palavra. Agora eu peço a Deus, mova o coração de cada um aqui.